Saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá jogo de damas, a gente nessa pandemia, no pandemônio, a gente tendo que lidar com CPI, a gente tendo que lidar com tanta coisa, pensar em tanta coisa junto ao mesmo tempo. Isso é um grande desafio, desafio maior ainda, porque a gente precisa se rearticular e, enfim, a gente precisa encontrar novos caminhos, já que os caminhos que nos trouxeram até aqui se mostraram bastante graves, né? Bastante, enfim, falhos. E para falar sobre isso, eu trouxe uma pessoa que viveu dentro do golpe, né? Ele foi vítima do golpe, ele viveu dentro do golpe, e na verdade, a gente vai dar uma abertura de retrospecto para contextualizar, mas a gente quer saber do para frente. Saravá Delúbio, bem-vindo ao Jogo de Dama. Saravá, um prazer muito grande estar com você, Niobe, e vamos trabalhando junto. É isso aí. Delúbio, a gente tem um debate muito, muito forte pela frente, né? Uma vez que ano que vem teremos eleições, e uma vez que a gente está vivendo um desmonte ético, moral, institucional, de toda a ordem. Longe de querer fazer autocrítica, eu queria que você apontasse para a gente o que nós da esquerda, né, nós progressistas, aonde que nós poderíamos ter feito diferente para minimizar tudo isso que está acontecendo, se é que existe isso. Olha, eu queria ser muito transparente com vocês, deixar claro, essa crise que nós estamos vivendo é uma crise de uma classe contra outra, não é quase que se você olhar a luta de classe, é de uma naturalidade essa crise política que nós estamos vivendo, porque nós conseguimos construir um partido, reconstruir o movimento sindical brasileiro nos anos 80. E viemos batalhando aqui, crescendo a esquerda brasileira, crescendo o PT, o movimento sindical deu um avanço muito grande, e os movimentos populares, a criação do Sem Terra, a criação de várias organizações, várias ONGs, vários movimentos que surgiram a partir dos anos 80, conseguimos a anistia, encerramos a eleição indireta, batalhamos para ter eleição direta, fizemos uma constituinte, não é o que a gente queria, mas hoje a gente observa, todos os avanços, os conservadores querem tirar. E teve a eleição de 2002, que foi o grande momento da esquerda brasileira, a eleição com o presidente Lula, a grande vitória que nós tivemos, e o governo Lula. O governo Lula começou muito bem, organizando as coisas, né, recuperando o poder aquisitivo do salário mínimo, recuperando a dignidade das pessoas. O primeiro grande programa na saúde que foi criado foi o SAMU, que hoje é uma grande referência nacional, e vários programas na área de saúde, educação, transporte. Quando nós assumimos o governo, as estradas, você tinha buraco e buraco e buraco nas estradas federais. Nós conseguimos arrumar as estradas federais para que o transporte terrestre pudesse ser melhor. E aí, a classe dominante não perdoa, ela veio em cima, né? E o primeiro ataque da classe dominante foi um ataque midiático, junto com a classe dominante, e a parte do Poder Judiciário foi o chamado a crise do mensalão. Né? Ali começou tudo. Né? Na crise do mensalão, eles fizeram todas aquelas conversas do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson virou a pessoa mais importante do Brasil, dava entrevista para tudo quanto é canal, 24 horas, e ele fez um acordo, eles fizeram um acordo da mídia para criminalizar o PT. E ali, eu naquele momento, eu era uma das personagens importantes, eu era tesoureiro do PT, e fui para CPIs, teve CPI de 8 horas, de 12, de 16 horas, de 22 horas, e nada foi provado.
foi manchete de jornal. Depois o procurador da época, Antônio Fernando, fez uma denúncia falsa, mas que virou uma denúncia, 40 pessoas, né, sobre a ação penal 470, ficou muito famosa. E outra ação penal que eles fizeram para o MPF de Minas Gerais, que se não desse uma, daria outra. Né, e os personagens de Minas Gerais era menos gente, era eu, Genuíno, as empresas e o banco, o banco BMG e as empresas do Marco Valério. Então, nós tivemos no Mensalão 2 ações penais que ficou conhecida. Tem uma outra ação ainda que está em andamento, que foi aberta pelo procurador Gugel, mas essa ainda está bem no início ainda, embora foi aberto em 2010. Então, mas a ação penal 470 que guiou. Aí teve todo aquele processo de debate na mídia, tudo contra o PT. Não adianta, tudo que você falava, eles achavam que era... Eu até parei de dar entrevista. A última entrevista que eu dei foi em 2005, no Jornal Nacional, uma entrevista longa, de 8 minutos. De lá para cá, eu vi que não adiantava, não dei mais entrevista. Não falei mais com ninguém. Só voltei a falar quando eu ganhei o processo do BMG, que foi em setembro do ano passado, que eu fui inocentado no processo do BMG. Então, o que acontece? De lá para cá, eles fizeram a ação penal 470, condenaram 25 pessoas, entre eles o Zé Disseu, Genuíno, vários presidentes de partido, Odemar Costa Neto, Pedro Correia, Bispo Rodrigues, Roberto Jefferson e outros. Né? E aí nós cumprimos a pena, não tinha quem recorrer. O STF você pode recorrer para o Papa. O Papa, naquela época, não era o Papa Francisco, era outro Papa, então não adiantava recorrer ao Papa. Né? E o Papa não gosta muito da turma de Sarabá, né? E a turma progressista, aquele Papa não gostava muito. Agora é outro Papa, ou diferente. Não significa que tem que recorrer ao Papa, mas é a brincadeira que a gente faz quando não tem a quem recorrer, recorre ao Papa. Então, aconteceu isso, nós pagamos a pena, cumprimos a pena que foi imposta, pena alta, o Marco Valério, 40 anos de cadeia, eu 8 anos, ele seu 10 anos, depois nós fomos diminuindo, ganhando alguns processos, mas logo em seguida, com as manifestações de 2013, é bom lembrar, 2013 é a sequência que os americanos fizeram no Oriente Médio e no Norte da África, a Operação Primavera. É o mesmo esquema. Começa com reivindicações pequenininhas, na Líbia começou as grandes movimentações por um carrinho de vendedor ambulante, e aí foi desachando. E aqui foi pelos 20 centavos do aumento da tarifa de ônibus. Então, ali começou e já tinha um pessoal preparado para isso, que é a equipe lá da 13ª Vara, não só o juiz Moro, mas como a Procuradoria-Geral da República em Curitiba, chefiada, né, para aqueles procuradores que vão ter um processo grande. Então, ali eles acharam a tempestade perfeita. E aí começaram a condenar pessoas, prender pessoas sem julgamento. O Vacari ficou preso 4 anos, o julgamento do Vacari só foi no final dos 4 anos. Aí saiu pela questão do STF da segunda instância. Aprovaram a segunda instância, destituíram a Dilma, deram o golpe na presidente Dilma, né? Deu o golpe inventando mentiras, como eles já tinham feito. Se o STF tinha feito condenado por manchete de jornal, o Moro também sentiu a vontade de condenar, de indiciar o Lula, de condenar o Lula, prender o Lula por manchete de jornal. Então, tudo isso foi... Mas o grande golpe não foi no PT, não foi no Delúbio Soares, não foi no Genuíno, no Zé Disseu, no Lula. Foi no povo brasileiro, que elegeu que deu nesse presidente que nós estamos vivendo aí com quase mais de 480 mil mortes. Né? Lamentável, numa pandemia, que você não tem uma palavra, não tem uma solução do governo federal para combater a pandemia. A única coisa que ele combate são os governadores e prefeitos que estão lutando contra, para ver se diminui
a contaminação do vírus. E aí, esse é o golpe que foi dado no Brasil, foi dado nos brasileiros, na América Latina. A partir daí teve o golpe da Bolívia, teve o golpe no Equador, né? E de golpe em golpe, a direita vai governando. Mas nós temos uma luz de esperança, que é 2022, e a luz da esperança da América Latina. A América Latina tem se posicionado muito bem. A Argentina derrotou o projeto neoliberal, o Chile fez grandes manifestações e elegeu uma constituinte que 74% da constituinte é progressista, e a eleição na Bolívia, que foi uma grande vitória. Tivemos um contratempo no Equador, porque rachou lá os indígenas, optaram por voto nulo, né? Derrotou o candidato progressista, o candidato ligado ao Rafael Correa, e agora a grande vitória no Peru. Essa foi a grande vitória de um professor de uma região bem isolada do Peru, ninguém conhecia, ninguém sabia quem que era Pedro Castilho, e conseguiu derrotar a direita conservadora do Peru. Vamos aguardar, vamos ver os fatos como vão acontecer, e nós temos que manter essa luta no Brasil para retomar o Brasil para um processo democrático, voltar o Brasil soberano. É isso aí que nós vamos batalhar agora para 2022. Delúbio, você falou de uma coisa que sempre nos chama atenção, houve grande debate na época, e que, enfim, acaba que eu sempre digo que os governos petistas eles foram condenados não pelos defeitos, mas pelas qualidades, né? A gente foi condenado pelas qualidades, pelo aquilo de bom que se implantou. O Lula sempre falou muito orgulhosamente, mesmo quando ele era inquirido, dele ter sido o presidente que mais deu liberdade para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, mais independência, né? Para o Ministério Público, para a Polícia Federal de Investigação, enfim, deu espaço. E, no fim, acabou que o PT acabou sendo vítima desse benefício, né, da sociedade brasileira. Junte-se a isso o discurso que até hoje faz sucesso. Eu estava vendo um gráfico sobre as maiores preocupações dos brasileiros, e a corrupção continua lá em segundo lugar, como se corrupção fosse um debate político, né, e não estrutural. Então, eu queria entender com você como é que isso se deu, né? Primeiro, a judicialização da política. A política foi judicializada, né? Então a gente ficou assistindo sessões e mais sessões do STF, falando bonito, isso desde lá do Barbosa, né? da AP 470, e depois seguiu-se lá no processo da Dilma. Enfim, a família brasileira acabou sendo engolida por discursos que ela mal entendia. Ela só entendia, só impactava ela quando falava fim da corrupção, vamos acabar, agora acabou. Até hoje, diante deste governo, que é esse descalabro, a gente ainda ouve, parece piada, mas ainda bem que mas pelo menos tiramos o PT. A esquerda ficou vinculada, né, com essa pecha da corrupção. Temos uma eleição em 2022. Temos ainda o Ministério Público, né, temos um Augusto Aras sentando, né, segurando ali, criando um muro de proteção em torno do governo. Como é que a gente vai desembaraçar esse nó para chegarmos em 2022 com uma proposta que seja ouvida, né? Que pelo menos a gente seja ouvido? Eu acho que nós temos que ter a seguinte compreensão: é luta de classe. À medida que nós, do governo democrático popular, representado pelo Lula e pela Dilma, eles fortaleceram as instituições, Polícia Federal, Ministério Público, o Judiciário, os militares, isso tudo foi certo, teria que fazer. O errado é uma parte do Judiciário. Eu acredito na justiça, mas naquele Judiciário
que representou Joaquim Barbosa, que levou ao STF a um engano muito grande, até num desses debates aí, num dos votos, o Gilmar Mendes, que era um dos maiores aliados do Joaquim Barbosa, fez até uma autocrítica elogiando o ministro Lewandowski como sendo um relator revisor. Mas, na época, ele foi junto com Joaquim Barbosa. Aderiu, né? Ele aderiu. Foi, não. Era uma política de criminalizar o PT e destituir o presidente Lula. Não conseguiu. Depois, quando vem o golpe, fica claro. Agora, é fácil e é importante ter fortalecido o Judiciário. É importante ter fortalecido o Ministério Público, a Polícia Federal. E nos 4 governos, nos 3 governos do Lula, os 2 governos do Lula e o governo da Dilma, não teve engavetador da República, igual teve no Fernando Henrique, né, o Brindeiro, agora tem o Aras, que é o engavetador geral. Engaveta tudo, protege. Nós nunca usamos do Judiciário para nos proteger. E é bom que você fale essa questão da corrupção. Todas as grandes manifestações do mundo pela direita foi contra a corrupção. O exemplo mais claro foi Hitler. Hitler acusava os judeus, acusava os comunistas e os social-democratas na Alemanha de corruptos. Eram os corruptos, eram os ratos. Inclusive, tem vários que o judeu era rato, o comunista era rato, então tinha que ser disseminado, os ciganos, homossexuais. Então, o que acontece? É fundamental a democracia. E a direita, quando quer imputar a qualquer questão, a esquerda diz que é corrupto. E muita gente da esquerda acredita. E aqui no Brasil fez uma associação empresarial, midiática. Todo dia a Globo. Eu não vejo a Globo, mas via quando eu estava preso lá em Brasília, que não tinha outro. Na celinha tinha uma televisãozinha de 14 polegadas, que era um monitor de computador, e lá em Curitiba a mesma coisa. Aí você acaba vendo o Jornal Nacional, mas todo dia aquele tubo de saindo dinheiro. Falando, de onde esse povo tira esse negócio da minha cabeça? É tudo mentira, mas vai contando uma mentira. O Hitler fez isso muito bem com seus chefes de propaganda, o Goebbels. Então, aqui no Brasil é a mesma situação, né? A direita, quando ela assume, que ela quer assumir, ela não importa as consequências. E agora fica a Globo falando que o Bolsonaro não é um bom presidente, mas elogia tudo do Guedes. A política econômica é a mesma. A única unidade que tem, a classe dominante tem a unidade de tirar direitos dos trabalhadores, dificultar a vida dos mais pobres, ter mais pobre, para que a mão de obra fique mais barata. Isso tudo é luta de classe. Nós não podemos nos iludir. Né? A luta de classes sempre esteve e ela está muito estabelecida e muito clara nesse momento do Brasil. Então, a luta que nós devemos fazer é para, primeiro, fortalecer o campo democrático e popular, ou o campo progressista, ou o campo de... A esquerda, nós temos que ampliar um pouco da esquerda, como nós ampliamos em 2002. Em 2002, nós fizemos uma aliança política muito importante. Fizemos uma aliança com o senador Zé Alencar, foi nosso vice, e várias pessoas de partidos conservadores passaram a apoiar o Lula, né, na eleição e depois no governo. Né? Nós não tivemos problema no Congresso. A não ser o Mensalão, que foi um problema muito circunstancial, que ficou no Congresso, não foi para o Executivo, e as pessoas foram punidas injustamente. Mas faz parte de um passado. Nós vamos pedir a revisão criminal do Mensalão assim que nós tivermos condições políticas dentro do STF para pedir, que é só o STF pode julgar, porque foi ele que julgou a causa. Então, isso tudo tem tranquilidade. Eu falava há 2 meses atrás, 4 meses atrás, 5 meses atrás, nós começamos no Brasil conversar, eu e o Vacari, nós começamos a conversar com a militância, chamamos Projeto Brasil 2022, que discutir 3 questões simples. 1, a importância das pessoas em votarem. 2, o Projeto Brasil, apresentado pela Fundação Perseu Abramo, que é esse que todo mundo tem aí, né, esse projeto de reconstrução e transformação do Brasil, e a importância do companheiro Lula. Na época, o Lula estava com seus direitos políticos impedidos, mas que a gente tinha clareza que o Lula ia ganhar no STF. Isso aconteceu.
Então, o que o STF decidiu que é muito importante para a sociedade brasileira? O Lula foi julgado por um juiz incompetente. E o Moro sabia disso. A vara do Moro era incompetente para julgar o Lula, assim como me condenou lá também era uma vara incompetente. Não tem nada a ver com Curitiba. 2. O STF tomou deliberação que o Moro é um juiz suspeito. Inclusive, já tem um acordo da segunda turma. O Moro é um juiz suspeito. Além de ser incompetente, ele fez falcatrua para condenar o Lula, tirar o Lula das eleições, para eleger o Geraldo Alckmin. Não deu certo a eleição do Geraldo Alckmin. Ele aderiu de malicuia, ele e seus procuradores, os procuradores da 13ª vara e outros juízes por aí, tipo o Bretas, embarcaram no Bolsonaro, chegando a ser ministro do Bolsonaro. Ele tirou o principal concorrente e foi ser ministro. Aquilo que ele fez uma semana antes das eleições de 2018 contra o Haddad, né, publicando aquela delação mentirosa, farsante, do senhor Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda, para prejudicar a campanha do Haddad. Corria na boca miúda na cadeia, eu estava lá, tinha várias pessoas da política lá, nós éramos 96 lá em Curitiba, as pessoas falavam, olha, o Palocci está dizendo que vai detonar o Haddad. E a gente não sabia o que era, aí publicou aquela delação premiada falsificada do Antônio Palocci. E, conclusão, o Bolsonaro ganhou a eleição. E agora ele está fazendo um governo, você já disse aí, desastroso, um governo genocida, um governo da maldade, um governo da morte. E nós temos que substituir o governo da morte pelo governo da paz. É um governo que dissemina ódio. Nós temos que transformar um governo da solidariedade. Governo onde os pobres estão sendo massacrados pela inflação dos alimentos, inflação, né? Olha, o aluguel, né? 22%, 28% de reajuste de aluguel. Os pobres não têm casa própria, né? Tem muita dificuldade, o pequeno comerciante não consegue pagar o seu aluguel, reajustar o seu aluguel como está. Então, o que acontece? Hoje nós estamos vendo a gasolina em Goiás mais de R$6, o gás de cozinha mais de 120 e o óleo de soja. Goiás tem soja para tudo quanto é canto. Você anda é soja, você anda é soja, é soja. O óleo de soja é quase R$9 o litro no supermercado. Então, essas condições prejudicam quem? Pobre. Porque quem ganha 30, 40, 50 mil reais por mês de renda não se preocupa com a cesta básica. A cesta básica é para a classe trabalhadora. E ele faz esse auxílio emergencial muito baixo. Os movimentos sociais, tanto a CUT, as centrais sindicais, têm feito seu trabalho na luta pela recuperação do emprego e do salário. O PT tem feito, junto com os partidos de esquerda, um movimento muito amplo dentro do Congresso Nacional para fazer o impeachment. A CPI está indo muito bem, eu acho que a CPI está no rumo certo, muito bem conduzida. E agora, e também o PT lançou uma campanha do PT Solidário, ajudar aquelas pessoas com mais necessidade. Isso são campanhas que têm que ser feitas. Não vai resolver o problema, precisamos de uma política de governo para atender os pobres, para ter casa popular, para ter água e saneamento em cada bairro. Por que tem que ter favela no Brasil? Nós temos terreno, nós temos gente, material de construção e as pessoas vivem amontoadas nas grandes cidades. Nós precisamos mudar o Brasil para que o Brasil possa ser um país soberano, que a riqueza do Brasil fique no Brasil. Olha, você é da mesma geração que eu. A nossa geração, o grande sonho nosso nos anos 80, 90, era que o Brasil fosse autossuficiente em petróleo. E nós descobrimos o pré-sal e transformou o Brasil em autossuficiente. Agora, o que fez o Temer, o fora Temer, o governo fora Temer, com seus aliados, e o Bolsonaro deu continuidade? Destroçou a Petrobras, vendendo os poços de petróleo, privatizando as refinarias, aí manda o óleo cru para os Estados Unidos e compra gasolina, compra o querosene, compra o óleo diesel, né? Por isso que está caro aqui no Brasil. Então, o que nós temos? Nós temos que inverter essa pirâmide. Gasolina, nós somos autossuficientes. Era para estar exportando 3 milhões de barris de petróleo hoje. Mas com
O desmonte que eles fizeram, só estamos exportando 1 milhão, mas nós estamos produzindo petróleo suficiente no Brasil e exportando 1 milhão, porque estamos exportando 3, que era mais renda para o brasileiro, era mais royalties para a educação, era mais royalties para a saúde e para a ciência e tecnologia. O desastre da ciência e tecnologia no Brasil é tão grande, porque o Brasil é um país com 200 milhões, 220 milhões de habitantes, um país com o PIB que tem o Brasil, tem as escolas importantes que tem no Brasil, o USP, o Unicamp, o FRJ, o UNB, etc., etc., o Brasil não conseguiu produzir uma vacina. Veja o exemplo de Cuba. Está lançando agora 5 vacinas. 5 vacinas, um país de 10 milhões de pessoas, com um bloqueio econômico muito grande, né? Um bloqueio econômico criminoso contra Cuba. E o país consegue, tem investimento em ciência. As pessoas em Cuba, eu estive lá em 1985. Naquela época, as pessoas falavam 2 ou 3 línguas, todas as pessoas. Quase todo mundo da minha geração falava, tinha curso superior e falava 2 ou 3 idiomas. Aqui no Brasil, pouca gente fala um idioma. Gente que está mais inserido, a gente até conhece. Muita gente que já são pós-doutores. Mas no Brasil tem muito pouco pós-doutores. E os que tem no Brasil fugiram do Brasil. Teve uma diáspora de brasileiros cientistas, né, principalmente que tem domínio da energia nuclear, com o desastre que a Lava Jato fez, e também agora médico e outros cientistas brasileiros indo para fora porque não tem condição de exercer a ciência aqui, porque nos últimos 5 anos foi destroçada a ciência brasileira e esse é um patamar que nós temos que retomar. Investir na ciência, porque, como dizia o Sócrates, lá 400 anos antes de Cristo, só existe um bem no mundo, que é o saber, e só existe o mal, que é a ignorância. E nós estamos vivendo sob o império do mal, o império da ignorância. Esse é o quadro que nós temos que mudar, temos que unir forças, unir a esquerda, unir as pessoas de bem, as pessoas que não concordam com o genocídio, as pessoas que não concordam com o discurso do ódio e trazer para que a gente possa trabalhar nessa direção. Tudo isso que você está me falando me leva a pensar no que a gente está vivendo desse debate político que está posto, mas que se torna impermeável, né, para essa horda fascista, né, enfim, que surgiu aí. Minha pergunta é simples: como é que a esquerda, enfim, esse arco, né, eu já ouvi dizer de arco e não de aliança, eu gostei dessa palavra, do arco de resistência, como é que esse arco de resistência faz para furar a bolha, para a gente sentar ao lado de uma pessoa e conseguir conversar, explicar para ela o que está acontecendo? A gente tem uma campanha informal aqui no Jogo de Damas, Delúbio, que é pró-politização. Todo mundo todo fascista tem um discurso antipolítico. Todo fascista, você pode ver na CPI, os inquiridos, todos, não podemos politizar a vacina, não podemos politizar o Covid. A Covid é política, uma pandemia é uma questão política, depende de decisões políticas. A gente tem aqui uma campanha informal, porque a gente está sempre falando desse assunto, de politização, a necessidade de politização do povo. Como é que a gente faz para furar esta bolha e conseguir politizar as pessoas? Muito simples. Primeiro, a gente tem que ter paciência de reunir grupos pequenos, de 20, de 30 pessoas, que nós estamos fazendo o Projeto Brasil 2022. Ali, cada um daqueles que participa da reunião, eles são convidados a reunir mais 20. E assim vai fazendo uma corrente. E nós temos que ouvir as pessoas, conversar com as pessoas. Não adianta xingar as pessoas de gado ou de outro animal que apoia o Bolsonaro. Teve um momento que as pessoas foram induzidas a votar no Bolsonaro. Votaram no Bolsonaro. Mas o Haddad teve 45% de voto. Teve 47 milhões de votos. E o outro teve 57%. Em um mês, né? Em um mês de campanha. Em um mês de campanha. Então, o que acontece? Nós agora temos que conversar com as pessoas, discutir com elas, refletir junto. Aquilo que o Paulo Freire dizia. Nós não vamos ensinar nada para ninguém, mas nós vamos conversar, conviver e aprender
aprender e transmitir aquilo que nós pensamos também. Por isso que é importante ter um programa. Por isso que é importante conversar com as pessoas que eu chamo assim, as pessoas normais. Aquelas pessoas, aqueles colegas de escola, do primário, do ginásio, que trabalhou com a gente, os vizinhos da nossa infância. Nós temos que procurar todos e conversar um por um. Se você conversa com uma pessoa que você conheceu há 30, 40 anos atrás e ela não concorda hoje, na semana que vem você volta a conversar, na outra semana, vamos conversando com as pessoas. É o debate, é o olho no olho. Hoje é na Câmara, né? Aqui na web, né? Mas nós vamos chegar a um momento que nós vamos poder olhar no olho, escutar as pessoas, abraçar as pessoas, conectar com as pessoas fisicamente, hoje é só pela rede, né? Mas nós estamos fazendo esse trabalho. Esse é o trabalho que deve ser feito para furar a chamada bolha. Essa bolha, ela foi furada. Depois da liberação do Lula, né, tudo quanto é coisa que fizeram com o Lula lidera todas as pesquisas, inclusive as de telefone, que as pessoas não têm confiança de falar no telefone, porque grampeado, fake news, não sei o quê, não sei o quê. Pessoal, quando faz a pesquisa domiciliar, como fez a Datafolha, o Vox, a diferença do Lula cresce mais de 20 pontos sobre o principal adversário, que é o Bolsonaro, e contando que outros que estão ali não serão candidatos. O Huck já disse que não é candidato, o Moro não vai poder ser candidato porque ele foi condenado com uma instância colegiada, né? Hora que publicar o acordo, e o acordo do STF, ele não pode ser candidato. Ele já fugiu para os Estados Unidos. Mas o pessoal do Prerrogativa já falou, nós vamos repatriar o Moro, ele será julgado aqui no Brasil. Então, isso é que nós temos que fazer, né? Nós não queremos vingança contra o Moro, ele vai ter todo o direito de defender tudo que ele não permitiu que o Lula fizesse, que eu fizesse, que o Vacari fizesse, o Zé Dirceu fizesse, mas nós queremos dar o direito de defesa, presunção da inocência. Foi assim que nós governamos, sem ódio, com amor no coração. É assim que nós vamos convencer as pessoas e trazer as pessoas para o nosso lado. Delúbio, diante desse desmonte, né, que ocorreu já no final do governo Dilma, que já vinha ocorrendo, supondo e torcendo muito para que, né, o nosso Lula assuma as suas responsabilidades, ou pelo menos, né, que a esquerda consiga se eleger, digamos assim, em 2022, e diante dessa tragédia, né, da tragédia que a gente está vivendo, não só da pandemia, mas do desmonte geral, fica difícil eleger prioridades, né? Eu imagino que a prioridade é a fome, mas tem outras prioridades. Então, assim, primeiro eu queria perguntar para você, segundo o plano de vocês, qual seria as prioridades, né, na possibilidade de assumir o executivo. E segundo, na verdade, eu queria falar um pouquinho sobre segurança pública, que é um debate que a gente tem tido muito aqui no Jogo de Damas, em outros canais, e que a gente sabe que acabou sendo relegado, tantas prioridades que se tinha, e acabou se relegando, né, a segurança pública, e hoje a gente está sofrendo aí uma situação bastante grave, principalmente o povo periférico e preto. Então, primeira parte da pergunta, quais são as prioridades nesse tamanho de desmonte? Olha, essa questão do desmonte é uma questão política, não é nada diferente disso. Quando você vê no Brasil o PIB crescendo timidamente, outros países cresceram quase 20%, que é o caso da China. Mas aqui cresceu 1,2%, baseado no agronegócio, que é um voo de galinha, porque o agronegócio depende do preço dos grãos, o preço da proteína animal. Então, o que acontece? E dos minérios de ferro. O Brasil cresceu nessa área, exportação de produtos quase que in natura. Um produto in natura, tanto soja, milho, né, as commodities. Então, isso é uma coisa. O Brasil é um país que tem jeito. O Lula
em 2003, quando assumiu, o Brasil estava num apagão, devendo para o FMI, que não tinha nem mais jeito de renovar os créditos, as estradas todas emburacadas, o país faltava tudo, devia não sei para quem, devia não sei para quem. Em 2, 3 anos, nós botamos a casa em ordem. E pegar um exemplo maior, outro exemplo que aconteceu no mundo. Ao fim da Segunda Guerra, a Europa estava destroçada, a Ásia inteira destroçada, não só o Japão, a China, a Rússia, pela guerra. Em 10 anos, as coisas voltaram ao normal. 10 anos, não gastou 10 anos para a Europa recuperar, para a União Soviética recuperar. A China fez a revolução e hoje é o que nós temos aí, né, que é o país que mais cresce no mundo, o país que mais desenvolve no mundo, né? E as grandes questões. E lá eles tiveram uma prioridade, que foi o combate à miséria. Conseguiram, agora no final do ano passado, reduzir, acabar com a miséria absoluta. Não tem mais miserável na China hoje, não tem crise de emprego e está um país com muita evolução. Então, mas em 48, 45, 46, estava arrasado o país. A Europa, a mesma coisa. E o Brasil estava arrasado quando nós assumimos o governo Fernando Henrique. Aí nós recuperamos. Basta ter vontade política e prioridade. Quais são as prioridades do Brasil? Primeira prioridade é investir em educação. Segunda prioridade, investir em educação. Terceira, investir em educação. E dar as condições das pessoas se movimentarem, gerar emprego. A fome e o combate à miséria, em 6 anos, nós praticamente eliminamos a fome no Brasil, a crise do desemprego, o salário mínimo. Eu sou de uma época que, quando nós começamos o movimento sindical, no final dos anos 70, as pessoas diziam: o dia que o salário mínimo for $70, $80, $100, o Brasil quebra. Inclusive o Delfim Neto dizia isso. Todos esses que morreu ontem, o Langoni também era um economista famoso na época, todos diziam que se o Brasil pagasse um salário de $100, $80, o Brasil quebrava. O Lula levou o salário mínimo para $300 e o Brasil não quebrou, muito pelo contrário. Cresceu, cresceu, cresceu. E agora estão reduzindo o valor do salário mínimo. Então, é prioridade política. Qual que é a prioridade política? Colocar o Estado em função dos mais necessitados. Ninguém vai tomar coisa de rico, ninguém vai tomar ninguém na Faria Lima, ou na Avenida Atlântica, ou na Avenida Boa Viagem, lá em Recife. Ninguém vai tomar nada de ninguém. Agora, o Estado tem que estar em função dos mais pobres. Esse que está aí na presidência, esse genocida, a primeira atitude dele foi vir na Fies, falar para a Fies: o que eu posso fazer para vocês? Não tem programa de governo. Por isso você tem que ter um programa, início, meio e fim, pessoas competentes para executar o programa. Por isso nós temos já experiência. Hoje será muito mais fácil, o Lula já disse: olha, algumas coisas não vão acontecer no meu governo. Privatização não vai ter. Quem vendeu coisa barata, vamos rever. Não vai ter privatização do Correio. É bom lembrar todo o pessoal do Correio, da Eletrobras. Nós vamos rever a questão do petróleo no Brasil. Então, essas coisas todas, voltar os royalties do petróleo para a educação e para a saúde, para a ciência e tecnologia. Então, tudo isso, uma boa harmonia com o Congresso Nacional. Nós precisamos eleger mais deputado do campo progressista. Seja do isso, Delúbio. Nós vamos ter que dobrar a nossa bancada do PT. Espero que o PSOL, o PCdoB, o PSB, o PDT também façam o mesmo. Um trabalho para que a bancada progressista cresça. Há 4 anos atrás, no Chile, né, o Pinheira teve maioria no Congresso, uma vantagem no Congresso Nacional. Teve a Constituinte agora, 74% do Congresso da nova Constituinte é do campo da esquerda, do campo progressista, povos originários. Né? Tem 15 delegados de povo originário. Eu quero lhe dar os parabéns, você que fala muito sobre as damas. As mulheres no Chile deu um show, teve 15 deputadas a mais do que os homens. Os homens foram salvos pela paridade. A paridade lá, aí teve que equilibrar. Para a nova Constituinte, tem que ter homens e mulheres
com o mesmo patamar. Então, o que é que eu quero dizer com você? Não tem problema. É prioridade política, combate à desigualdade social, avançar nas novas tecnologias, na ciência, educação. Nós estamos comemorando 100 anos de Paulo Freire, e Paulo Freire nos ensinou. Ele não ensinou. Ele dizia, olha, nós temos que caminhar junto com o povo. Nós não vamos ensinar nada para o povo, nós vamos aprender com o povo. É a vida. Os indígenas, os povos originais brasileiros chamados de índio, vivem na Amazônia há 2, 3 mil anos. Como é que você vai ensinar um povo desse que vive lá? Você tem que aprender com eles, conviver com eles. Né? E a mesma coisa, os afrodescendentes que vieram aqui, que trouxeram para o Brasil como escravo, eles não perderam a sua cultura, a sua dança, as religiões de matriz africana. Né? Então, nós temos que aprender com as pessoas. E o Brasil é essa junção de gente que veio da Europa, gente que veio da África e os povos originários. Nós temos capacidade, porque nós temos 220, o maior ativo do Brasil é 220 milhões de pessoas. O ativo do Brasil são a energia que o Brasil tem. Não só a energia do ponto de vista clássico, a energia eólica, a energia solar, hídrica, né? a energia dos resíduos, né, que nós podemos fazer, que chama bagaço de cana e etc., a biomassa. Não só a energia, mas como você tem um país que tem terras produtivas. O Brasil é um país maravilhoso. O turismo no Brasil, quando eu era presidente do FAT, em 1988, eu fui presidente do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E nós patrocinamos uma pesquisa naquela época. Buenos Aires, só a cidade de Buenos Aires, recebia turista 3 vezes mais que todas as cidades brasileiras do exterior. O turismo no Brasil, se você resolver, por isso nós temos que resolver o problema do saneamento, o problema da segurança. O problema da segurança, nós temos que ter uma ação da segurança para o lado da defesa dos direitos humanos e direitos civis. Não é. Nós estamos vendo aí, o Bolsonaro falou de segurança, o Vítor falou de segurança, é mandar bala na cabeça das pessoas, como fez lá em Jacarezinho. Como todo dia está matando, polícia está matando. Aquele exemplo do Carrefour. É uma dona de casa, uma madame lá do Recife, manda a sua empregada passear com um cachorro, a criança fica sob a tutela dela, ela não cuida da criança, a criança cai do apartamento do nono andar e até hoje não foi julgada. Até hoje não foi julgada. Nós vimos aí o defensor, junto com o Bolsonaro, o tal Jairzinho, assassinou uma criança, assassinando mulheres todo dia. O feminicídio com essa história de arma, essa história da violência, desprezo das mulheres, desprezo dos negros contra a população negra, população indígena. Toda hora tem lá na Amazônia, várias regiões da Amazônia, né? Grileiro, poceiro, né? Madeireiro, mandando bala nos índios. Mas até na Polícia Federal que corre, porque a Polícia Federal não sente autoridade. Porque o presidente, quando tem um secretário, um superintendente da Polícia Federal bom, o Bolsonaro troca. Como fez lá para proteger o seu queridinho Salles. E esse Bolsonaro está perdendo a expectativa. O pai dele, o pai fisiológico, o pai, né, de 3º grau, ele é filho bastardo do Trump. E era afilhado do cara de Israel, Natanael. Ambos caíram. Ele não tem mais proteção internacional nenhuma. O Joe Biden fez agora essa cúpula da reunião lá do G20, não convidou o Brasil. O Brasil, por todas as coisas, devia estar. É o maior país, é um país com extensão territorial alta, 220 milhões de habitantes. Nós somos a 13ª ou 14ª economia do mundo, cada dia a gente perde um degrau, mas o G20 não tinha como o Brasil não estar. E não foi convidado. E quem fez os convites foi o presidente, o primeiro-ministro do Reino Unido, que é conservador, era contra a vacina. Enquanto ele não passou um perrengue
nos hospitais públicos lá de Lozes, ele não mudou de posição, não convidou o Bolsonaro porque é genocida. Esse primeiro-ministro de Israel falou assim, é conservador, eu não quero um papo com esse Bolsonaro. Ninguém quer o Bolsonaro. E o Brasil, nós vamos dar uma resposta nas urnas. Porque lá no Congresso Nacional é torcida. Nós estamos torcendo para ter o impeachment. Mas com a configuração que ele fez, com aquele tratoraço de emenda, que foi publicada 3 bilhões de emenda para os mais próximos, e 18 bilhões de emenda, 18 bilhões de emenda para os deputados, fica difícil o deputado votar, porque o deputado gosta de uma emendinha para pensar na sua eleição futura. Mas nós não temos que pensar como os deputados, nós temos que pensar enquanto população, enquanto povo. O povo é que vai botar ordem na casa. É o povo brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste. E nós temos condições de fazer isso e fazer um bom programa de segurança nacional. De segurança pública. Hoje nós já temos mais experiência. Eu sou de um estado que nós temos uma delegada, que é deputada estadual, né? Delegada Adriana Costa. E ela está liderando um movimento junto com outros policiais, de policiais pela democracia. E já são muitos, são mais de 5 mil policiais, delegados, polícia civil, polícia militar. E o Exército, nós deixamos, o Exército tem que cuidar da pátria, cuidar do país, da segurança internacional, segurança das fronteiras. O Exército não é para ficar metido em tudo quanto é coisa. Não é só o Exército, as Forças Armadas. E o Bolsonaro fica aí com esse papo, o Exército é meu, falta coisíssima nenhuma. Quando não tem argumento, tem apelo pela força. Bolsonaro não tem argumento, fica todo dia ameaçando, lá no chiqueirinho dele. E aquele chiqueirinho não serve para nada, nada. E fica lá falando as besteiras dele, bota na rede social, tem meia dúzia de pessoas que reproduzem aquelas... Não importa o que ele diga, ele mente todo dia. Viu aquela mentira que fez o TCU? Todo dia ele faz uma mentira. Xinga o Lula de manhã, tarde à noite. E ele continua, né? Ele já chamou o Lula filho do capeta, bandido, não sei o quê. Tudo quanto é adjetivo. E o Lula tem dito, não vou responder. E nós não devemos responder Bolsonaro. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Conversar com as pessoas, discutir com as pessoas, salto baixo, né? Sandália da humildade. E vamos dialogar com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com os companheiros que foram nossos colegas de infância, colegas de trabalho. Tudo isso nós temos que chamar e conversando, nós temos tempo. Temos até dia 2 de outubro e tenho clareza, esse trabalho que está sendo feito pelo Brasil inteiro, né? Nós precisamos constituir, eu queria convidar você para ser uma guerreira de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Guerreira do povo brasileiro, guerreiro pela democracia, pelo governo de paz, um governo da solidariedade. Olha, para encerrar esse bloco, eu quero dizer, você aí que tem mais experiência do que eu, está mais sintonizado, eu fiquei 15 anos afastado, você já viu um rico distribuir alimentos, ser solidário às comunidades mais pobres? Uma empresa rica, ela faz propaganda na televisão, na Rede Globo, mas não tem solidariedade. A única coisa que a classe dominante compartilha, sabe o que é, né? A única coisa que eles compartilham é fake news, é mentira, para manter no poder, para impedir que os de baixo subam um degrau. E nós temos que fazer tudo para que as pessoas mais necessitadas passem a ter o direito a ter o café da manhã, ter o almoço, ter o jantar, ter sua casa, o seu emprego, porque do suor e das mãos, seja do emprego, seja o emprego onde for, mas é o emprego que dá tranquilidade para um pai de família sustentar a sua família. Então, isso é que nós temos que construir e vamos construir, seja na área da segurança, na área da educação, na área da saúde. Eu nem estou falando aqui da área da saúde, porque é esse desastre total que está aí. E nós, quando teve a primeira grande crise no Brasil da gripe HN1, né, vacinou 80 milhões de pessoas em um mês. Aí dissipou
o vírus. Então, nós temos que dissipar o vírus, nós temos que não deixar o vírus circular. O isolamento social é fundamental. O uso de máscara, agora está aí já, ele mandou fazer um estudo. Né? Ele mandou parar com a máscara, ele viu que era muito feio, mandou fazer alguém foi lá no ouvido dele, aí fazer um estudo. Isso é um absurdo, o mundo inteiro tem um comportamento, e aqui o comportamento do Brasil é espalhar vírus. Se fosse só no Brasil, ainda vai lá. Mas é no mundo inteiro, na América Latina toda. Enquanto nós não der uma apaziguada na sociedade brasileira, a reduzir, espalhar o coronavírus, a América Latina não terá paz, porque o Brasil é o maior país. Já melhorou muito na América do Norte com os Estados Unidos, tomou medidas sanitárias corretas. Olha, o que era os Estados Unidos com o governo Trump? Morria 6, 7 mil pessoas por dia. Conteve com ações pequenas. Vacina, isolamento social, uso de máscara. Agora já está até liberando o uso da máscara nos Estados Unidos, que já vacinou. Mas é isso que tem que ser feito. O Bolsonaro não quer vacinar o povo, que impede todo dia da vacina. O que eles fizeram com a Sputnik é uma vergonha para a ciência brasileira. O que eles fizeram com a AstraZeneca, que era do Trump. O Trump é que mandou a AstraZeneca para cá. Nem assim o filho bastardo do Trump aceitou. Então, e fez todo o cavalo de batalha contra a Coronavac, que é o vírus chinês, não sei o quê. Tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac, os insumos vêm da China. A China tem culpa disso? Não. Produziu e cuidou do seu povo. Né? O grande foco da epidemia foi em Wuhan. Já tem, desde agosto, mais uma pessoa na China de Covid. Porque tem um governo que cuidou do seu povo. A mesma coisa na Austrália, a mesma coisa na Nova Zelândia, na Coreia, no Japão, no glorioso Vietnã. Né? O glorioso Vietnã que soube trabalhar, soube fazer o distanciamento social, testagem, remédio local, e conseguiu o número de óbitos muito pequeno. E no Brasil, nós já estamos com quase 500 mil óbitos. Isso é um disparate. Os brasileiros, nós nunca podemos deixar de falar desse governo genocida que levou à morte. Nunca teve uma mortandade no Brasil como está tendo essa. Então, nós temos que brecar esse governo. Ou pela CPI e STF e o Congresso Nacional, ou pelas urnas em 2022, que eu acho que é o caminho mais sensato, porque nas urnas se elege um programa de reconstrução do país e um programa de transformação. Nós precisamos investir em saúde, em transporte de alta velocidade. Por que no Brasil não tem trem-bala? O mundo inteiro tem trem-bala. Só na América do Sul que não tem. Nós precisamos construir uma rede de trem de alta velocidade que saia de Porto Alegre e vai até Belém. Isso é possível fazer em 3, 5 anos. E tem que ter projeto, tem iniciativa privada que quer fazer isso, interligando as principais capitais que não são litorâneas. Então, nós temos que fazer com que os cientistas brasileiros que estão lá fora trazer para cá. Entre os 10 cientistas mais famosos, hoje tem um brasileiro, que é o Miguel Nicoleles. Esse governo não pediu uma opinião, Nicoleles, a nenhum cientista internacional. Outro dia na CPI eu estava vendo quantos virologistas tem lá, gente que entende de infecção de massa. Não tem um. É tudo palpiteiro, tipo esse cara do inglês aí, esse outro maluco aí, esse médico aí lá do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, que diz que morria 800 pessoas. O doutor do sanduíche lá do Madeiras vai morrer 7 mil pessoas. Né? É uma banda de palpiteiro que não entende nada, não sabe o que acontece e fica dando palpite sobre a saúde dos brasileiros. Conclusão, quem morre são os brasileiros. Famílias enlutadas. Famílias enlutadas. Mais de 480 mil famílias enlutadas que perdeu o pai, ou a mãe, ou o filho, ou o neto. Isso é... Não sei... Essa CPI, se não dá nada aqui no Brasil, ela vai dar internacionalmente. E o Bolsonaro vai estar no tribunal
internacional e será julgado por genocídio. Genocídio de mais de 500 mil pessoas que vai acontecer no Brasil. Talvez daqui a 2 semanas já tenhamos 500 mil pessoas mortas no Brasil. Ele vai ser condenado pelo Tribunal Internacional. Eu tenho certeza disso, porque ele não tem hoje apoio de nenhum presidente da República decente. Não tem da França, não tem da Inglaterra, não tem dos Estados Unidos, do México. A América Latina ele brigou com todo mundo da América Latina. Foi lá, brigou com a Cristina, brigou com a Rafael Fernandes, xingou o presidente da Bolívia, agora xingou o Castilho. Né? Então é um presidente desqualificado, ele não fica aí com essa briga com a Venezuela sem menor necessidade. E a Venezuela, com todo o boicote, foi que deu um respiro com oxigênio para a população de Manaus na hora que mais precisava. E o Brasil, Bolsonaro e a sua turma negou a solidariedade no meio da floresta amazônica, faltando oxigênio. Isso é um governo que não merece nem qualificação, é pior do que genocídio. Delúbio, a gente está encerrando aqui o Jogo de Damas, já queria te agradecer, foi muito impactante falar com você, muito importante te ouvir, você faz parte já aqui do clube, queria te deixar o convite em aberto, agradecer, convidar as pessoas, assinem o canal Jogo de Damas JDD, a gente está aí nessa campanha de divulgação do canal, os canais independentes, não só o Jogo de Damas JDD, tem infinitos canais independentes que estão debatendo seriamente as questões que a gente está, esse sofrimento do povo brasileiro, né? Essas questões que estão nos afligindo. Então, assinem os canais, quem puder contribuir financeiramente, contribua. Esses canais não têm patrocínio, por conta dos temas que a gente levanta, obviamente a gente não tem patrocínio, a gente depende da contribuição de vocês, então ajudem os canais independentes, divulguem, quem não tem uma contribuição mínima para dar, ajuda muito se divulgar o canal, trouxer novas pessoas para assinar, isso é o que vai fazer a gente crescer e crescer o debate, né? O que é o mais importante, que é o que o Delúbio falou aqui, a gente precisa ampliar o debate, a gente precisa ouvir as pessoas. E é isso que a gente se propõe aqui. Então, eu queria te agradecer, convidar as pessoas, dia 19, sábado, manifestação fora Bolsonaro, e estejam presentes do jeito que for. Quem não se sentir confortável de ir para as ruas é fundamental. É fundamental. A gente sabe da importância que é estar nas ruas, formando uma massa crítica e que dê visibilidade, né? Que esse governo ele não compreende, as pessoas não entendem bem, eles precisam visualizar. Então, assim, é importante, mas quem não puder, quem se sentir inseguro por conta da pandemia, estenda sua bandeira, faça buzinaços, vai de carro, faça carreata, enfim, dê seu jeito, bicicletada, dê seu jeito de se manifestar no dia 19. A gente parece que já temos 180 municípios que confirmaram manifestações, está crescendo, tem que crescer muito mais, é importante, pela nossa sobrevivência não só cívica do povo brasileiro, mas a questão física mesmo, de saúde pública. Delúbio, palavras finais são tuas, meu agradecimento, saravá para você, bem-vindo ao Jogo de Damas. Saravá, eu quero agradecer o programa, a sua gentileza, e aqui é isso que você está falando. Nós temos que fazer o binômio, na rua e nas redes. A luta contra o genocídio, a luta contra o imperialismo e a luta por um país solidário e soberano. Então, muito obrigado e estou à disposição. Um grande abraço. Obrigada. Meu cantar.